Mas é interessante que o texto vai mostrando para nós e vai revelando um Deus tão maravilhoso que às vezes a gente não percebe alguns detalhes desse Deus. Olha o que diz o versículo 8 a 13. Certa vez, estando a serviço do seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdócio diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio. Deixa eu explicar. Naquela época havia muitos sacerdotes da tribo de Levi e um era escolhido para entrar e cuidar do templo. E isso era feito por sorteio. Então quem ganhava esse sorteio para entrar e cuidar e acender o incensário, trocar os pães, era como se fosse o momento mais importante da vida de um sacerdote, porque ele estava entrando no templo. Ele foi criado para isso, ele foi preparado para isso. Mas o interessante é que isso podia não acontecer, se ele não fosse sorteado. Podia passar anos e anos dele ser sacerdote e não acontecer. Então esse é um momento especial na vida de Zacarias, porque ele foi separado, e é isso que Lucas quer mostrar para nós, que ele está sendo levado. Ele já falou que ele é um homem íntegro, que obedece a palavra, que ele é uma pessoa que serve a Deus. Você lembra isso no primeiro versículo que eu li? E agora ele está mostrando como ele era um sacerdote íntegro, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Incenso significava o quê? As orações do povo de Deus que estavam orando. Havia um povo orando lá fora, uma pessoa só poderia entrar no templo, e esse é Zacarias, e ele vai acender o incensário, representando as orações. E olha o que acontece, quando ele está ali, a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando lá de fora, então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar. Olha que isso é muito importante, à direita do altar, ele apareceu a Zacarias, e à direita do altar do incenso. Então quer dizer o seguinte, que aqui está o altar de incenso, à direita está o anjo do Senhor, e atrás do altar de incenso tem o véu que separa do santo dos santos. Dá para entender o ambiente que está formado? Ali é o santo dos santos, que representa a presença plena de Deus, onde está a arca da aliança. O véu separa, o incenso que apresenta as orações, os incensos que apresentam as orações, e o sacerdote que está servindo, um só pode entrar, o povo orando lá fora, e de repente aparece um anjo chamado Gabriel, que está à presença do Senhor, assim como o sacerdote está na presença agora do altar, e diz assim: tuas orações foram ouvidas. Que coisa maravilhosa, mas você vai ver que coisa linda, como Deus não esconde nada para nós na sua palavra, a sua palavra é viva e eficaz. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção nisso, eu queria trabalhar com você, é que esse Deus que intervém, esse Deus que é bondoso, que está embaixo do tempo dele, também vai mostrar na nossa Bíblia que pessoas boas, pessoas que servem a Deus, como Zacarias, sofrem. E às vezes a gente não consegue entender isso. A Bíblia está dizendo que esse homem é íntegro, é um sacerdote, ganhou o prêmio da vida dele de servir no altar, mas está sofrendo. A sua mulher é estéril, a sua esperança de ter filho já acabou, e ela tem idade avançada. O problema é que nessa época ser estéril e não ter filhos era diferente, era uma vergonha. Você vai ver que no último versículo da Bíblia, que eu li hoje com você, esse versículo que Isabel diz, ela fala assim: Deus retirou de mim a minha vergonha. Está escrito lá, a Bíblia está dizendo para nós, a dor que ele está passando, a angústia. Isso me chama a atenção, porque a gente tem uma ideia de que pessoas que são cristãs, que são fervorosas, não passam por problemas na sua vida, não tem crise no seu casamento. Crente tem crise no casamento, não tem problema de saúde, crente tem problema de saúde, não tem problema financeiro, crente passa problema financeiro, cristãos passam problema financeiro. A gente sofre lutas, e a Bíblia no primeiro capítulo, dizendo que Deus intervém na história da humanidade, está mostrando que Deus tem servos que estão sofrendo, que estão servindo no altar, que estão trabalhando na obra, que são sacerdotes na presença de Deus. E a gente sofre por quê? Porque a gente passa por luta, a gente é ser humano, a gente tem dificuldade. E isso é interessante, porque quantas vezes a nossa fé é tão pequena, que a gente acha, porque a gente está sofrendo, Deus não nos ama, Deus nos abandonou, ou que a gente não serve para servir a Deus, ou que a gente não deveria estar servindo a Deus se a gente está passando por essa luta, porque se está passando por essa luta, Deus te rejeitou. Mas está lá, Zacarias, embaixo de luta, servindo no altar, entregando a oferta dele, sabendo que ele está sofrendo, mas ele continua servindo. Então, há uma lição para a gente tirar. Nós passamos por dificuldades, sim.
Nós passamos por luta, nós passamos por problema, nós somos seres humanos. Tem momentos na nossa vida que a crise acontece, que as lutas vêm, mas eu gosto de pensar assim: qual é a diferença então, ser um cristão, ser alguém que serve no altar do Senhor e passa por luta? O que me adianta estar na casa de Deus adorando, servindo no altar, se eu passo por dificuldade? O que vai fazer de diferença na minha vida então, se eu sou como qualquer outra pessoa? E o texto vai dizer, eu teria muitas respostas, podia usar a Bíblia inteira para responder isso para você, mas eu vou usar uma só que está no texto, que eu acho maravilhosa. O anjo apresenta-se diante de Zacarias e diz: tuas orações foram ouvidas. Eu não sei se isso basta para você, mas saber que eu tenho um Deus que ouve a minha oração, que tem um Deus que quer ser íntimo, me conhece, vê o que ninguém vê, sabe do choro que ninguém sabe. Quando você tranca a porta do teu quarto e chora, Ele ouve o teu choro. Quando você faz um pedido no seu coração que ninguém sabe que você pediu, Ele escuta o pedido, Ele ouve, Ele escuta a tua oração desesperada, a oração do último minuto, a oração que você faz no carro, a oração que você faz em casa. Ele ouve a tua oração. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Qual é a diferença? É que eu tenho um Deus que me ama, que me escuta, que intervém na minha vida. Não um Deus que faz tudo o que eu quero, não um Deus que faz tudo o que eu penso que seria melhor para mim, não um Deus que trabalha no meu time, mas um Deus que está debaixo do seu tempo e sabe o que é melhor para mim e ouve a minha oração. E eu vou dizer algo para você: se você crê, se tem dois, três irmãos aqui que creem, me ajuda agora a pregar. Meu irmão, Deus está ouvindo a oração dessa igreja agora. Deus não parou de ouvir a nossa oração. Deus não parou de atender a oração de um segundo, aquela oração de Neemias, sabe? O copeiro do rei, que ele fala: Deus me ajuda, que agora abriu uma porta, e Deus ajuda, ele vai reconstruir ali os muros. Deus não rejeita a tua oração.